Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos vamos estudar sobre a luta do bem e do mal, que no título do vídeo eu quero colocar como fogo cruzado até o fim. Esse vídeo vai ser um acréscimo sobre aquela série de vídeos que eu estou fazendo sobre... Eu nem sei em que playlist que eu coloquei os vídeos, mas eu falei sobre a evolução dos dois mistérios, que é o mistério do Evangelho e o mistério da iniquidade em conflitos. Lembra desse vídeo? Eu fiz esse vídeo em 5 partes de 15 minutos, coloquei no canal e muitos irmãos gostaram. Vários me mandaram mensagem mostrando que ficaram admirados com essa revelação, sabe? É muito grande mesmo. É uma maneira que Deus nos dá para a gente recapitular as histórias da Bíblia de uma maneira mais aprofundada. Isso é lindo demais. E tem acréscimos. Nós vamos falar sobre os mesmos assuntos, vamos recapitular alguns textos, só que tem acréscimos, e são acréscimos grandes mesmo. Por isso que eu falo, vale a pena estudar a palavra de Deus, vale a pena ouvir o livro de Enoque, porque o acréscimo vem do livro de Enoque, e eu vou explicar aqui para vocês. Então esse vídeo vai estar na mesma playlist, essa playlist vai estar no meu comentário fixo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, não tem problema, pode assistir esse daqui, as partes que eu vou postar, mas depois você volta para pegar o acréscimo, tá bom? E é o seguinte, pode ver que eu estou gravando o vídeo nesse formato aqui mesmo. Esse lapela aqui, que é um lapela novo que eu comprei, ele vai estar na minha mão, porque o som fica com mais qualidade. E como eu estou gravando nesse formato, é bom segurar o lapela na mão e ter um pouco mais de qualidade no áudio, ao invés dele ficar pendurado aqui. Tá bom? Tem a opção também de colocar um lapela aqui, plugar um lapela aqui. Sim, e tem o próprio lapela dele, ele aceita outros lapelas, fica bonitinho, mas eu acredito que o som fica com mais qualidade assim. E eu já vou acostumando para gravar assim também. E já que eu estou falando para os irmãos que estão me seguindo, então no final desse vídeo eu quero dar algumas explicações para os irmãos que me seguem, que eu acho que são explicações justas, explicações que vão fazer os irmãos entenderem o porquê que eu estou postando vídeos em formatos de 15 minutos, nesse formato aqui, e o porquê que eu não posso alongar mais de 15 minutos. Então, quando tiver esse formato de vídeo, tem que ser vídeos de 15 minutos, tá bom? Ou menos, eu vou fazer um teste aqui com esse. Antes de continuar, eu vou parar e vou olhar ali para ver se não deu lag na voz ou coisas desse tipo. Agora, quando eu gravar lá em cima, andando, ou no parque, andando, aí eu vou passar de 15 minutos. No final do vídeo eu vou dar essas explicações para os irmãos que eu acho justo. Vamos prosseguir para o estudo? É o seguinte... Eu vou estar gravando aqui numa tela só, alternando as telas, porque aí não precisa de edição. Aí eu envio o arquivo direto. Se você quiser assistir o vídeo, é bom você assistir, senão você pode apenas ouvir. Aí quando eu passar os textos na tela, se você tiver um tempinho, vai lá, dá uma olhadinha nos textos, para você poder meditar. E é bom sempre recapitular os assuntos, tá? Uma vez você assiste, na outra você pode revisar, fazendo alguma tarefa dentro de casa ou fazendo uma caminhada. Agora vamos lá para o estudo. Eu separei aqui Enoque, capítulos do 19 ao 21, que nós temos que ler tudo. São capítulos curtinhos, o livro de Enoque tem muitos capítulos, tem 108 capítulos, mas porque os capítulos são bem curtos mesmo. E aí depois nós vamos recapitular aqueles textos que falam do conflito dos dois mistérios, e eu vou explicando para vocês, vou recapitulando os assuntos, e aí a gente pega os acréscimos que nos fazem entender o fogo cruzado, a luta do bem e do mal, que são fogo cruzado até o fim. É muito bonito entender isso, esse conflito do bem e do mal. E enquanto a gente vai entendendo o assunto, recapitulando sobre os vídeos anteriores, recebendo os acréscimos, nós vamos percebendo como Deus nos dá esse dom de poder sempre falar dos mesmos assuntos, mas acrescentando detalhes. Isso é muito importante. É como Deus faz no próprio livro do Apocalipse. Quando chega no Apocalipse capítulo 10, você vai ver que Deus vai fazer... Ele vai fazer uma pausa e ele vai fazer uma recapitulação de toda a história profética. Só que nessa história ele vai montar uma imagem, que é aquele anjo forte que desce do céu, envolto de uma nuvem, ele tem o rosto como sol, ele tem duas pernas como colunas de fogo,
E aí tem aqueles eventos, rugido de leão, o disparo das 7 vozes, dos 7 trovões, e ali é o intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta, e você vai ver que Deus fez uma recapitulação nas histórias e aproveitou para trazer vários profetas ali, porque você lembra do livro da lei, de vários profetas Oséias, Daniel, Ezequiel, Jeremias, tudo começa ali a vir naquela mensagem, né? E fora o próprio livrinho, que o anjo está na mão, um livrinho selado de 7 selos. Então, em questão de um capítulo, poucos textos, o Senhor consegue fazer a gente viajar pela palavra de Deus, recapitular os temas e acrescentar detalhes. E aí vem a dobrada do Apocalipse 10 para o 11, que é onde você começa a ler a palavra de Deus por uma outra perspectiva. Porque ali o Senhor fala que após João comer o livro e ter aquelas sensações que nos levam a assuntos proféticos, aí tem que profetizar outra vez a povos, línguas, nações e reis. E aí a gente fica pensando, profetizar por quê? Quem vai profetizar outra vez? O que será profetizado outra vez? Por que tem que ser profetizado outra vez? E aí a conta começa a fechar. As coisas começam a fazer sentido. Tudo aquilo começa a fazer sentido. O livro do Apocalipse começa a ficar muito mais profundo. E no próprio livro do Apocalipse, o Senhor nos mostra pelo menos uns 2 ou 3 ângulos para você olhar o livro do Apocalipse. Por exemplo, do Apocalipse 1 ao 10 e do 11 ao 22. Já é uma visão panorâmica que você tem do livro. É uma divisão criada pelo próprio Senhor. Outra divisão se encontra lá no capítulo 1. Aonde o Senhor fala, escreve as coisas que viste, as que são e as que hão de vir. Você vê? As que viste, passado, mas é um passado bem pertinho ali, né, de João, passado. As que são, presente, referentes às 7 igrejas, e as que hão de vir. Aquelas que eu te mostrarei ainda, né, que é o que está escrito. Então tem passado, presente e futuro. Embora as coisas que João viu são coisas ali de um passado bem pertinho, questão do mesmo dia, aquelas coisas que João viu, que seria aquela imagem de Jesus com voz como de muitas águas, com voz como de trombeta, no meio da menorá, aquilo ali se refere a coisas lá do passado mesmo, nos levando para profecias lá do livro da lei, passando por Daniel, por Zacarias. Então são as coisas que viste, as coisas que são, aquelas das 7 igrejas, que existiam naquele tempo de maneira literal, e as que eu irei mostrar. Aí Deus iria fazer uma conexão com 7 igrejas proféticas. Todos esses assuntos eu já tenho abordado no canal. Tenho falado para vocês de várias maneiras, de vários ângulos, em vários momentos. E tudo isso nos leva a entender que o Senhor quer que a gente se aprofunde na palavra de Deus. Porque o livro do Apocalipse, irmãos, ele é um livro, é o único livro da Bíblia que foi escrito por um homem 8 vezes. E antes disso, ele foi escrito pelo próprio Pai. Sim. Mas como assim? O Pai tem uma mão, o Pai tem uma caneta, o Pai escreveu? Sim. Talvez não fosse o próprio Pai escrevendo, mas o Pai ditando as palavras para um dos arcanjos escreverem. O fato é que esse livro foi escrito lá no céu. É o único livro que foi escrito lá no céu. Eu vou fazer um vídeo à parte para mostrar a profundidade desse assunto. Claro que não foi com uma caneta igual a nossa. No caso de pena ou de tinta, não foi com o mesmo papel que o nosso. São com coisas superiores. Porque lá no céu tem essas coisas. Se os anjos registram as nossas obras todos os dias, e isso tem no livro de Malaquias, tem, se eu não me engano, no livro da lei, tem alguns textos nos profetas que falam isso, Enoque é muito claro sobre isso. Então, se anjos registram as nossas obras, tem livros. E o livro do Apocalipse foi o único livro que se originou no céu. Foi dado para João na terra. João teve que escrever o livro 8 vezes. Como que eu sei disso? Não está escrito isso na palavra assim. João escreve 8 vezes o livro. Mas João teve que escrever uma vez, concorda? E ele teve que mandar o livro para 7 igrejas. Ele não poderia mandar um e falar, ó, Éfeso, lê rapidinho e passa
para a igreja de Esmirna. Esmirna, lê rapidinho e passa para a igreja de Sardes, e vão passando aí um para o outro. Isso não faz o menor sentido, e fora que o conteúdo poderia se perder. João escreveu uma cópia para cada igreja, ou seja, são 7 livros, e ele teve que ficar uma para ele estudar. Com certeza você ficaria com uma cópia para você. Então foram escritos 7 mais 1, 8. 7 para apontar para milênio, reinado de Cristo, e 8 para mostrar a eternidade desses assuntos. E o livro do Apocalipse, ele pega toda a Bíblia, desde Gênesis até o último profeta, até os livros do Novo Testamento que haveriam de ser todos registrados e acoplados em um livro, um novo livro chamado para a gente de Novo Testamento. E aí vem o livro do Apocalipse para fechar a revelação de Deus, e ele acopla tudo. Ele conecta tudo e ele acrescenta coisas. Por isso a grandeza das visões, a grandeza das revelações. Aquilo foi tão grande que João, sendo conhecedor da palavra de Deus, um praticante da palavra de Deus, se ajoelhou para adorar um anjo. Isso é contra o mandamento de Deus. E o anjo deu um aviso para ele. E depois as grandezas continuaram tão grandes assim. Imagine no coração de João, que tinha ali na mente a lei e os profetas, e começou a ter as visões e foi registrando. É claro que depois ele teria que fazer uma revisão final nos seus registros, obviamente isso aconteceu, mas ele já foi conectando as coisas na mente. Ele ficou tão maravilhado que ele foi adorar o anjo a segunda vez, e na segunda vez o anjo o repreendeu. Foi uma repreensão, e disse: adora a Deus, eu sou conservo junto com você, junto com os seus irmãos. Adore a Deus. Uma coisa, irmãos, é Cornélio se dobrar diante de Pedro para o adorar, e Pedro repreender Cornélio. É um homem repreendendo um homem que não tem muito conhecimento da palavra de Deus, mas agradava a Deus por causa das suas boas obras. Cornélio, eu sou homem, adoro a Deus, etc. Uma coisa é isso. Outra coisa é o anjo repreender João, uma das colunas da igreja. E João, ancião, experiente, presbíteros, ou seja, episcopo. É que no caso ali todos os apóstolos estavam mortos, as igrejas sofrendo, e João era o único vivo. Então, você está vendo a grandeza desse livro? Foi escrito pelo próprio Pai, no caso de ser ditado, porque eu acho que o Pai não tem uma forma visível, né? A forma visível do Pai foi revelada no Filho, como prototipo do corpo humano. Então é assim que eu entendo a palavra de Deus, mas disso eu tenho plena convicção. Se originou no céu. E Deus é muito sábio, porque esse livro é a cara da lei e dos profetas. É claro que o Novo Testamento é a explicação, a soma da lei e dos profetas. Só que você não vê muitas referências para o Novo Testamento. As peças que formam esse livro do Apocalipse chega a ser, 70% a 80% as palavras dos profetas. 20% ou 30% do livro são acréscimos que o Senhor conecta. Mas as peças que constituem o livro são peças da lei e dos profetas, porque o Senhor sabia que a igreja hoje iria ficar se importando demais com o Novo Testamento e iria se esquecer da lei e dos profetas. Significa que se você não dá atenção, a devida atenção à lei e os profetas, você não entende corretamente o Novo Testamento. E daí cria-se várias doutrinas de homens, como vocês já sabem. Então aqui foi uma introdução para esse assunto, para falar da grandeza do livro do Apocalipse. Vou falar sobre o fogo cruzado? Sim, vou falar. Só que eu queria recapitular esse assunto para vocês, para mostrar como é importante você recapitular os assuntos, revisar, ouvir outra vez. E aí, se você tem paciência, a partir daí vem os acréscimos. Tá bom? Então, vou fechar a primeira parte aqui em 15 minutos. A gente entra na segunda e talvez até na terceira parte. E no finalzinho eu explico por que eu estou gravando vídeos nesse formato, não passando de 15 minutos. Tá? Então, é isso daí. Vamos lá, vai aparecer na tela final aí. Pode clicar na tela final ou pode ir no meu comentário fixo e pegar a continuação.